Oi, gente, voltamos. Esperar a Rebeca entrar aqui pra gente continuar conversando. Ó, se estiver chato, tá? Vocês falam que a gente para a live, tá bom? Foi. Hein, Rebeca? Tô eu aqui, ó, se estiver chato, vocês avisam que a gente É, para a live. a gente tem muita pergunta, só que a gente pode fazer também naquele vídeo que a gente falou que ia fazer, né? O restante das perguntas e depois disponibiliza. Não, então, tava Mas você falando do tava falando oftalmo. da. Isso. Não, então. E aí ele fez a mesma faculdade de vocês, né? E estudava bastante, mas assim, como as vagas são restritas, inclusive aqui em Brasília, ele demorou um pouco para passar. Fez a residência, né, no Hospital das Forças Armadas, que tem um serviço muito bom, assim, que tem vários vínculos. Então, Vitor, assim, é um dos serviços que eu realmente recomendo, porque tem braços de extensão no HRT, no HRAM, assim, bem completo, o serviço também é bem completo. E só que o problema do oftalmo é o mesmo de todas as outras subespecialidades. Não dá para você ser oftalmo geral. Todo mundo que acaba oftalmo vai fazer um fellow, que é como se fosse um R4, né? Enfim, é uma sub de catarata, de retina, que aí vão mais 1, 2 anos, até mais. Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam, gente? Um bom especialista hoje, cirúrgico, ele demora em média 5 anos da sua formação. Um bom especialista clínico, 4 anos. E, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela é gastro, mas ela fez um R5 da parte de hepatologia, que é só fígado. Então, vamos colocar aí que vocês vão fazer 6 anos de faculdade e depois vão fazer mais aí, pelo menos, para ser um super subespecialista, pelo menos mais 4, 5 anos. É uma carreira longa, por isso a gente tem que saber se realmente é o que a gente ama. Porque se não amar, fica muito difícil fazer. E outra coisa, ser residente é ser escravo de um serviço. Você está trocando mão de obra por aprendizado, tá? Então, né, o Pedro perguntou dessa questão de como se organizar financeiramente. Quando eu era residente, eu ganhava acho que 2.900, 3.000 de bolsa. A bolsa da residência, ela não é um valor assim super, né? Não, eu não ganhava nada quando eu era acadêmica. Sim, mas o padrão de vida de vocês, principalmente quem vem de faculdade particular, é um padrão de vida mais alto. Então, assim, dá para trabalhar durante a residência, o Pedro? Dá. Eu fazia plantão durante a residência, fazia um plantão, tá? Porque também, assim, não adianta você ser escravo, você se matar de dar plantão e não aproveitar o seu aprendizado. Chegar no outro dia da residência com sono, virado de plantão. Então, esse dinheirinho do plantão aí me garantia mais ou menos um pouco mais que a bolsa. E o residente, ele tem uma folga por semana. Nessa minha folga por semana, quando eu estava no R2, eu comecei a fazer ambulatório. Então, eu fazia consulta, colhia prevenção, né? Porque no R1 você não tem informação, você não consegue fazer nada. Agora, os plantões de gineco, que são plantões aí, que você vai ter que fazer parto, você vai ter que fazer cirurgia ginecológica, eu indico, né, Rebeca, você que gosta de gineco também, que comecem a fazer no R3, porque antes disso vocês vão passar apertados. E os melhores serviços de Brasília, muitos, por exemplo, um dos serviços que eu faço parte da coordenação, que na minha opinião é o melhor serviço de Brasília, o do Santa Luzia, não aceita residentes. Então, você realmente vai ter que ser médico formado. Alguns outros hospitais do entorno aceitam R2, R3, mas muito cuidado, porque às vezes a gente começa a trabalhar antes do término da residência, comete algum erro e pode ser processado. Lembre-se que você já tem CRM. Sim. Ok, doutora. A gente podia falar também um pouco sobre. A Ju tá falando. O que ela falou? Queria essa sensação da doutora Jordana, de que ela comentou, não acredito que estão me pagando para trabalhar com algo que eu gosto tanto. A Júlia é uma fofa. Gente, isso é muito sério, assim. Eu
eu tô tentando me reinventar aí nesses dias, né? Conversando com as pacientes e tudo. Mas assim, tem dias de consultório ou dias de cirurgia que eu me divirto tanto, tanto, que eu falo assim, eu agradeço a Deus, sabe? Então imagina o quanto é bacana vocês pensarem que vocês estudaram 6 anos, quem realmente estudou, né? Porque tem gente que não vai estudar nunca. E aí a paciente olha no seu olho. Tem algumas aqui que eu operei de endometriose que estão assistindo a gente, quero mandar um beijo para elas, que elas falam assim, doutora, obrigada porque você realmente fez o que você prometeu, você devolveu minha qualidade de vida. Então, gente, isso não tem preço, né? Uma vez por mês, nesse meu fellow, nós operamos pacientes do SUS. Todas as pacientes do SUS que nós operamos, eu tenho o telefone delas e elas têm o meu. As pacientes que engravidam, as pacientes que, como diz, que mandam as fotos pra gente com o bebê no colo. Isso aí não tem preço, não tem preço você ir no aniversário. Eu fui esses dias no aniversário de um ano do filho de uma paciente e eu fiz o parto da família toda, da irmã. E eu coloquei uma foto no meu Instagram. Tem 3% nessa foto que são meus, porque eu falo que cada bebê 1% é meu. Então, isso realmente é assim, você acordar, se arrumar. E o meu consultório é como se eu estivesse indo encontrar com as minhas amigas. Sabe, assim, o próprio, a Cibele aí, ó, Cibele, um beijo. Então, o próprio podcast, o dia que nós gravamos, ó, gente, para quem não sabe, eu tenho um podcast muito legal, chama Papo Endometriótico. E aí, o podcast, Rebeca, que eu gravei com as meninas, os bastidores foram deliciosos, assim, as meninas comigo, a gente pareceu amigas de infância. Então, é isso aí, é você estar lá numa cirurgia de 8 horas e escutar. Aí ela escreveu, ó, inclusive o B tá assistindo a live dando tchau. Tem um ano essa pessoa. Então, um fofo. 8 horas com uma equipe, com proctologia, urologia, cirurgia difícil, paciente com muita doença, muita responsabilidade, tá? E aí todo mundo, do anestesista, a técnica, a circulante que está no centro cirúrgico virar para você e falar assim, doutora, a gente vê que vocês fazem o que vocês amam. Gente, quem é aluno de medicina aqui, ó, que está me escutando e não sentir essa sensação, vá fazer outra coisa. Tá? Fica essa dica, porque assim, a gente precisa de pessoas que amem a medicina. Não tem como a gente ter 348 contaminados no Einstein hoje. São todos profissionais de saúde com coronavírus que estão lá se arriscando, dedicando a sua vida aos outros, se não amar o que a gente faz. Viu? De verdade. Sim. Tem que amar, né? Porque se não amar, a gente não consegue fazer bem. Igual você. O que mais, Rebeca? Ah, obrigada. O que você vê aí que ainda tem de coisas legais pra gente falar? A gente já falou. Vou acender a luz aqui, só um pouquinho. Perguntaram. Deixa eu ver se melhorou. Sobre valores de plantões. E, gente, isso é uma coisa tão variável, é tão difícil falar sobre isso, né? Porque o plantão de clínica médica, ele tem um valor. O de cirurgia tem outro, o de gineco tem outro. Mas para quem ainda não tem especialidade, para generalista, sem residência. Tá. Os plantões é inferior do que para um médico já especializado? Sim, com certeza, né? Seria estranho se não fosse. Assim, que a gente tem que pensar? Depende muito do estado que você tá, né? São Paulo é tido como um dos estados que paga melhor para médico, mas também tem uma exigência muito maior, né, para quem está trabalhando. Brasília também paga muito bem, assim, quando a gente compara, eu tenho grandes amigos que saem de Goiânia para vir trabalhar aqui em Brasília e só trabalham aqui, né? Então, assim, depende do local. Depende muito do local, assim. E também do hospital, por exemplo. Tem um hospital, aqui a gente não pode ficar falando nomes, né? Uhum. Que eu mesmo já trabalhei com clínica médica, quando a gente trabalhava era por produtividade. Então, o plantão era um valor, assim, maravilhoso, né? Hoje, isso mudou muito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês chegar até mais perto aqui na câmera.
o valor do plantão e os honorários nossos só tendem a cair, porque nós somos cada vez mais especialistas no mercado. Especialistas, eu não estou nem falando de clínico geral. Então, o que, que a gente tem que entender? A subespecialidade, ela é necessária, tá? E não dá para viver de plantão. Então, por exemplo, vamos falar aí que um plantão de clínica médica... gente, tem plantão de clínica psiquiátrica que você vai lá e não faz nada, por exemplo, em Goiânia. Mas o plantão paga 300, 400 reais. Gente, por 12 horas. Isso é um valor de uma consulta particular de um bom especialista. Então, assim, quando vocês pegam esse valor e dividem por 12, a manicure está ganhando mais, tá? Então, assim como tem plantão, vamos botar aí que um plantão geral paga entre 700 a 1.000 reais. Vocês contam, R$ 1.000 por 12 horas tá muito maravilhoso. Gente, não tá. Pega R$ 1.000 e divide por 12. Não dá nem R$ 100 a hora. Teria que ser 1.200 para dar R$ 100 a hora, você concorda? Sim. Então, assim, em uma hora, quantos pacientes será que você atendeu numa emergência? Será que isso é um valor legal para você tocar o resto da sua vida? Atendendo aí infarto, AVC. Isso, gente, é uma questão assim de programação. Todo mundo vai ter que fazer plantão. Mas eu não ganhava nada, aí eu vou dar um plantão, vamos colocar aí, 3 plantões por semana de R$ 1.000, no final eu vou ganhar R$ 12.000. E se você adoecer? E se você não conseguir trabalhar mais? Então, assim, o que vocês têm que pensar não é em valor de plantão. Vocês têm que pensar em segurança. Quem é o médico que tem segurança? O médico que tem as pacientes que querem ele. A paciente que fala, não, doutor, eu vou esperar porque eu quero consultar com você. Eu quero operar com você. E aí você começa a poder dar o seu preço. O preço da sua consulta, da sua cirurgia. Ou então eu vou ser um bom anestesista, como é o caso dos meus anestesistas aí do grupo, por exemplo, Santa Luzia, ou do Brasília. Eles foram escolhidos e eles têm um grupo do qual eles fazem parte e eles dividem os lucros, né? Tem uma coisa que chama pool. Pool, por exemplo, o plantão de ginecologia hoje do Santa Luzia, ele tem um valor fixo que gira em torno desses valores que eu falei para vocês, mas tudo que é feito, todos os partos, todas as curetagens, as cirurgias que são feitas no plantão, são divididos por todos os plantonistas no final do mês. Então, assim, não foquem no valor do plantão, e sim no que vocês vão conseguir produzir enquanto unidade pessoal. Por exemplo, você monta uma clínica sua, que é uma coisa, né? Perguntaram aí de oftalmo, né? Falando mais uma vez, quem é o oftalmo que vai se dar bem? É o oftalmo que vai trabalhar para ele. Porque qualquer médico que trabalha para os outros, gente, fica a dica, ele deixa uma porcentagem na clínica. Então, se a sua consulta vale R$ 100, em média, a gente pede aí 30% a 40%, né? Para poder pagar custo da clínica, enfim. Você fica com 60%. Então, se a gente for pensar, quase metade ficou para quem está te entregando. Será que isso é bacana para sempre? Sim. Tem a pergunta sobre... Ela está querendo saber sobre a carreira da área da pesquisa. Carreira da área de pesquisa. Bom, gente, e sobre a saúde da família também. Tem outra pergunta. Carreira na área da pesquisa é uma coisa que vocês vão ter que estar em centros de referência, né? Então, assim, não tem como não falar que São Paulo e Rio são os grandes centros de pesquisa hoje no Brasil, principalmente São Paulo, né? Os grandes mestrados, os grandes orientadores, pesquisadores, porque para você fazer uma área em pesquisa, uma carreira de pesquisa, você tem que estar num serviço de referência que tenha verba para pesquisa. Aqui em Brasília, né, a UNB é o grande centro, né, de pesquisa. E assim, gente, tudo depende do que você quer para sua vida. Por que eu falo isso? Porque eu tenho alunos, vamos supor, a Rebeca, qual que é o sonho dela? É comprar uma bolsa, é andar num carro X, é viajar ao mundo, é ter um apartamento no Sudoeste, né? Dando exemplos. Então, para você conseguir alcançar essas metas, você vai ter que ter uma certa produtividade, que aí já entra em saúde da família. Saúde da família é uma carreira que você vai ter um salário fixo, você vai trabalhar para o governo. Né? Às vezes tem alguns planos de saúde que contratam médicos da família também, tudo.
Então, assim... Ela quer saber se tem essa chance de crescer na área privada ou se vai ser só no SUS mesmo, o médico da família. Hoje a gente tem mais locação para médicos de família no setor público. Tem alguns convênios, como por exemplo a AMI, o CACI, que estão contratando médicos de família para poder fazer aí as visitas domiciliares, né? Porque tem a visita domiciliar do conveniado de determinados convênios e tudo. Gente, eu acho que o médico de família, acho não, porque eu já ensinei para vocês que a gente tem que falar que eu creio, né? Eu creio que o médico de família ele é um profissional extremamente necessário. Eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios fora, né? Assim, participar de alguns congressos também fora do Brasil quando eu era acadêmica. E a visão de medicina de família, que principalmente o europeu tem, é muito maravilhosa, porque eles têm um vínculo com os pacientes. Então, isso é muito interessante, assim, você ter um médico que realmente acompanha a sua família toda, que conhece essa família toda, que trata um pouco de tudo, né? E que realmente só direciona para o especialista quando necessário. Diferente, por exemplo, de nós aqui no Brasil, você vai no ortopedista, você tá com a dor na mão. Aí ele fala, não, eu sou especialista em quadril, não sou especialista em mão, não. Vai no outro, né? Então, assim, hoje a gente tem as subespecialidades. Por exemplo, hoje a paciente chega para mim para fazer uma consulta da parte de mama, eu falo, olha, eu vou te encaminhar para mastologista. Né? Então, o médico de família, ele vai na mão oposta disso, ele entende um pouco de tudo, ele adota o paciente, só que a perspectiva do ganho do médico de família, ela é restrita. Então, quem quiser fazer medicina de família tem que pensar nisso. É isso. Acho que a gente pode mudar agora um pouquinho o nosso assunto, né? A gente tinha falado de diferente personalidade do médico do futuro e atual, com a tecnologia, com o marketing médico. E o que você acha disso? Porque tem uma linha muito tênue, né? Como a gente já tinha falado no WhatsApp, entre você fazer o marketing médico mesmo, mostrar o seu serviço e fazer ou aquela meio que blogueiragem mesmo, como a gente tinha dito. E aí você tem que ter uma... Como você acha que a gente pode estar sempre se avaliando e se limitando a entender isso e a fazer da forma que seja melhor para o médico? Esse assunto é um assunto delicado e é um assunto que eu gostaria que quem está aqui participando da live conosco opinasse, porque assim, o que eu tenho visto? Eu tive inclusive alunos, Rebeca, que foram péssimos alunos, tá? Porque assim, gente, não tem mágica. O aluno ruim, ele é interno ruim e ele é residente ruim, se fizer residência, porque a maioria nem faz, entendeu? E ele vai ser um médico que ele vai procurar o caminho mais curto. Então, eu tenho, né, não tô tão nova assim, eu tenho 7 anos já de docência, tá, pessoal? Para quem não me conhece aí. Não parece. Tá. Olha, aí entra, né, a minha dermatologista que cuida de doença, ela também cuida de mim. Então, o que acontece? Que a gente tem que pensar. O marketing hoje, ele é fundamental. Não tem como. Eu resisti muito, tá? Muito para fazer um Instagram profissional, para fazer um site. E aí, de repente, eu comecei a ver o seguinte. Quando você é bom profissional, você consegue ter um alcance e passar informação de qualidade para os pacientes. E hoje a nossa guerra é por informação de qualidade. Então, eu percebi o seguinte, se eu ficar criticando os colegas, porque qual que é o problema da blogueiragem médica, né? A Ju falou alguma coisa aqui, manter uma postura tradicional, passar confiança, mostrar seu trabalho. Então, o problema da blogueiragem médica, falou muito bem, Júlia, é que o médico, hoje, o que as pessoas querem ver no Instagram? Pessoas felizes, bonitas e bem-sucedidas. Então, quando você se coloca como um médico bonito, que usa marcas, que é magro, que tem uma rotina de sucesso, que viaja,
que está ali nos melhores hospitais. Por exemplo, esses dias eu vi um colega comentando que é um dos melhores vasculares de São Paulo. Ele falou assim, o fulano, quando está no Sírio-Libanês, posta, tomando um café no Sírio, mas quando está lá no Cachoeirinha, quando está não sei aonde, não posta não. Então, assim, essa é uma imagem que todo mundo quer ver, do médico bem-sucedido. O que eu tenho visto colegas também fazendo? Expondo a família. Gente, Instagram profissional, na minha opinião, né? Claro que cada um tem a sua. É um Instagram que você vai mostrar o seu trabalho, então, falar sobre os assuntos que você domina, as reportagens que você participou, o que tem de atualidades, o próximo congresso que é interessante, e não expor o seu filho pequeno. E não expor, olha como minha mulher é bonita, olha como meu marido é bonito, ou então, olha como a bolsa nova que eu comprei é bonita. Quem me conhece sabe que eu sou vaidosa, né? Assim, às vezes a gente posta as fotos, né, que vocês mesmas pedem. Eu tenho alunas que pedem, professora, coloca o look. Mas assim, esse não é o foco. E o ponto principal é que quem tem 200 mil, 300 mil, 400 mil seguidores, que às vezes é o médico da estrela A ou da estrela B, está tomando condutas que são condutas que não são as preconizadas pelas sociedades. Então, às vezes a paciente, o Felipe está aí rindo de mim. Às vezes a paciente, ela procura, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é muito influente e ela falou assim, eu procuro todos os meus médicos no Instagram. Ela procura um médico pelo status, pela beleza da clínica, mas esquece de checar se ele é especialista. Então, o site do CRM mostra para nós quem tem o RQE, que é o Registro de Especialidade. Então, eu oriento vocês, enquanto alunos, né? Às vezes vai procurar alguém e fala assim, eu quero procurar um médico para me ajudar a emagrecer. Gente, antes disso, procure saber se esse médico ele tem uma boa formação. Olha o currículo do médico. E foi aí que começou a questão do site, né? Para poder colocar para as minhas pacientes me conhecerem um pouco mais. O podcast foi uma coisa que veio de uma demanda. Doutora, eu não quero ficar 2 horas vendo a sua live. Eu quero ir lá e escutar sobre endometriose e dor na relação. Tá lá o podcast. Então, nós vamos ter que ter 2 formações, vocês, né, que estão entrando no mercado. Uma é de mídia social e marketing, limites para isso, para nós não virarmos vendedores de imagem com jaleco branco, tá? E a outra é sobre sobrevivência com relação ao mercado médico. Há convênios que estão pagando para a gente cada vez menos nas consultas, nos procedimentos, que impõem... Olha, eu tenho um professor que vocês vão conhecer. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. O médico é o único profissional que trabalha sem saber quanto vai receber. De fato, a gente faz uma consulta e não sabe quanto o convênio vai pagar. A gente faz uma cirurgia e não sabe quanto o convênio vai pagar, porque as tabelas são dos convênios. Então, a única coisa que a gente realmente coloca preço é na nossa consulta particular, na nossa cirurgia particular. Por exemplo, o valor do seu plantão, Rebeca, é você que falou? Não, eu quero ganhar R$1.000? Não, alguém que colocou esse valor. Amanhã, se alguém chegar para você e falar assim, Rebeca, você vai ter que usar uma máscara N95, e vai ter que vestir uma roupa, e vai ter que ficar num covidário, porque esse é o único trabalho que tem para você e eu vou te pagar R$300. Se você não tiver outra oportunidade, você vai fazer o quê? Fazer. Aceitar. Será que era isso que seu pai e sua mãe queriam para você? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E para não poder aceitar, o caminho tem que ser mais longo. Sim. De fato. Antes e depois. Totalmente antiético, viu, gente? É uma coisa que os profissionais têm que ficar bem atentos também nesse marketing médico, né? E seguir a ética médica. Tem muita coisa, como a Ju tá falando aqui, que é antiético. Antes e depois, que muitos cirurgiões plásticos e dermatologistas postando. E aí é assim, mas o odontólogo pode. A paciente que procura o profissional pelo WhatsApp ou pelo Instagram, vai em quem? Em quem ela viu antes e depois. Com certeza. Quem é o especialista que está perdendo pacientes? É a cirurgiã especialista em endometriose? Não, é o dermato.
Sim. Quero ver postar antes e depois de endometriose. Não tem como. E aí, a página... Eu vou seguir essa página, eu não tenho ainda, Pedro. Picareta Med, vou Eu seguir. já vi algumas coisas, é bem legal. Que mais? E até, acho que, só comentando um pouco, acho que até o perfil do paciente mudou também, porque, que nem você falou, a gente pesquisa antes. Eu, pelo menos, eu sempre pesquiso o médico, vou no currículo, a Berg tá falando aqui, eu olho todos os meus médicos no Lattes. Então, o médico ele vai ser conhecido pelo serviço que ele está prestando, pela informação que ele passa na mídia social, e não somente pela a vida que ele está expondo, né? Na verdade, ele tem que mostrar o produto, o conhecimento, passar a confiabilidade para o paciente. Isso, E aí isso, tá aí a isso é. diferença. Você Bom, mas sabe que. Ah, ah, que eu ia falar que não, assim, eu tinha um sonho na minha vida, que era ter o respeito dos meus alunos e que também são médicos, né? O que separa a gente de fato é o CRM, e dos meus colegas. Hoje os meus consultórios, eu faço sempre essa enquete, né? Até agradecer o João, que me deu várias opiniões sobre isso, que é nosso aluno também. Eu sempre pergunto para a paciente, e aí, como que você me encontrou? Em média, 30% é por mídia social, mas 70% ou é indicação de colega médico ou é indicação de paciente. Então, isso é muito legal. Você vê que a paciente não chegou em você porque achou seu nome bonito, mas sim porque já tem alguém que assinou o cheque em branco e falou, vai lá na doutora Jordana que ela vai te atender bem. Isso é muito gostoso. Eu acho que vocês têm que buscar isso. sim. Eu acho que a gente já abordou todas as perguntas que a gente tinha separado. E aqui me parece que também acabaram as perguntas no chat. Aí, olha, acho que gostaram. Foi Deus, doutor, olha aí que bonitinho. Ela escreveu que foi Deus que me apresentou para ela. Bom, eu assim, acho que a gente deve fazer sim a questão do vídeo no YouTube, porque é um canal também muito bacana, né, Rebeca? Eu já tô assim contando que a Rebeca vai ser ginecologista, sabe, gente? Vai trabalhar comigo. Então, É a assim, minha primeira opção. vamos fazer um exército aí de bons profissionais. Tem alguns recadinhos que eu queria deixar para vocês. Com relação ao estudo médico, à rotina médica, na próxima semana a gente vai ter uma live com um colega que ele dá aulas, né, num cursinho preparatório para residência. Eu convidei ele para falar sobre como não perder a rotina de estudos. Então, não tem ninguém melhor do que ele para nos ajudar, né, todos nós, para que vocês otimizem esse tempo aí de quarentena. É muito importante a gente falar que nós somos privilegiados, falei isso na live com a Júlia, de podermos ficar em casa. Gente, tem muita gente que não pode ficar em casa, que o salário que ganha hoje é para realmente comprar comida amanhã. Então, se a gente pode, se nós somos parcela da população, que a gente pode sim nos proteger, até proteger a nossa família e não contaminar quem realmente precisa estar fora, por favor, vamos ficar em casa, vamos levar a sério. Ontem eu dei uma bronca num aluno que estava fazendo uma reunião com outros colegas, sabe? Então, assim, eu sou meio mãe de vocês, né? Eu fico olhando à distância, porque eu quero muito bem. E falar para vocês que a carreira médica, ela é um sacerdócio, ela é uma lição de amor diária, ela é um desafio diário. Eu choro com as pacientes no consultório. O foco nosso aqui não é endometriose, mas quando eu vejo uma paciente que é mal conduzida, que ela perde o marido, que ela perde o emprego, é nessa hora que quando eu chego em casa, eu peço a Deus todo dia para me mostrar o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer para poder ajudar mais. Então, vocês têm que saber que se realmente decidirem ser médicos, vão estudar a vida inteira e vão ter um cheque precioso de todo paciente em branco para cuidar da saúde, ou uma licença para matar. Tá? Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Às vezes eu falo isso, né? Até em aula, Rebeca, fica meio assim, parecendo novela, né? Mas é muito verdade. E deixar aqui a minha admiração por você também, Rebeca. Não tem como eu não dizer, foi excelente aluna, é excelente aluna. Tem tido a oportunidade de fazer trabalhos com ela. Nós mandamos aí
No total, foram 17 trabalhos para o Congresso Mundial de Endometriose em Roma, que foi adiado, né, para dezembro, infelizmente. Mas eu tenho certeza que todos que você me ajudou a elaborar vão ser aceitos. Ai, E se Deus estamos aí quiser. produzindo muitos Eu quero projetos. agradecer, doutora. Você não é só professora de GO, é da vida. Nós amamos demais todas as dicas, você tem ensinado bastante. E tem muito agradecimento aqui, ó. Muitas pessoas gostaram da live. Foi incrível. Que bom, a Vilma tá falando que é amiga de uma paciente minha querida, a Cris, tinha bastante endometriose, essa paciente foi uma cirurgia bem difícil e ela é, assim, um doce de coco, essa paciente, uma fofa, tô muito feliz, porque ela tinha muito prejuízo ao trabalho, né? Então é isso, gente. Rebeca, muito obrigada por ter Muito aceito o obrigada a convite. você. Obrigada a Vamos você. juntas e eu espero que as nossas conversas e as nossas aulas tenham feito alguma diferença aí na sua Fazem vida. toda, não só para mim, mas para todos os alunos que tiveram a oportunidade de te escutar ministrando aulas. Muito obrigada, doutora. Ó, um beijão, fique com Deus, Um fique em beijo. casa, se cuide, a gente se fala. Vocês também. Tchau, gente. Beijão, tchau, tchau. Tchau.